E aí, pessoal, tudo bem? Então, na nossa videoaula de hoje, nós vamos começar a fazer uma revisão da matéria já com foco na segunda E, tá ok? Então, nós já passamos pela PR, né? E a partir de agora o foco é a segunda E. Então, da mesma forma que eu fiz esse alerta por ocasião da revisão para a PR, eu vou fazer também o alerta antes de nós iniciarmos a revisão para a E, né? Vocês vão ter contato com a FOA, que vai estar ali detalhado todo o assunto constante da segunda E. Então, tudo que vai cair na segunda E, toda a matéria que vocês têm que estudar, todo o conteúdo, toda a fonte de consulta vai estar lá especificada na FOA. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem que realmente se preparar para essa segunda E, lendo todo o material que está sendo detalhado ali como necessário para uma preparação adequada. Então, não basta simplesmente assistir a essas aulas de revisão que o aluno vai estar preparado para a prova, não, tá certo? Essas aulas de revisão são somente para que nós possamos repassar alguns assuntos, principalmente esses assuntos que foram já ministrados há um tempo mais longo, né? Para poder alinhar os pensamentos de vocês, tá ok? Mas, eu repito, de forma alguma, essas videoaulas de revisão vão ter a capacidade de substituir o estudo detalhado para a prova, tá certo? Então, quem pura e simplesmente assistir as videoaulas não está preparado para fazer a PR, né? O que vai preparar vocês é realmente revisar todo aquele conteúdo, refazendo os exercícios, assistindo novamente as aulas de todos os assuntos que caem na prova, vendo novamente os PowerPoint, refazendo os exercícios do PowerPoint, refazendo os exercícios que são postados no AVA, comparando o gabarito de todos esses exercícios com as soluções que vocês fizeram, refazendo os exercícios do livro didático, que inclusive na FOA consta até as páginas de cada um desses exercícios, tá certo? Então, isso é o que vai dar a tranquilidade para o aluno poder saber que está indo preparado para essa segunda E, tá bom? Bom, então, dito isso, nós vamos iniciar essa revisão hoje pelo primeiro assunto, que é o texto narrativo, né? Então, só relembrando, né, vocês aprenderam as sequências tipológicas, que são 5, e uma das 5 sequências tipológicas é exatamente a narração, né? Dentre essas 5 sequências tipológicas, a narração é a sequência que vocês vão ver com mais detalhes no 7º ano. Só para vocês terem uma ideia, nesse segundo trimestre vocês tiveram narrativa policial, narrativa de aventura, né? Então, por causa disso, nós vamos detalhar um pouco mais a narração em relação às outras 4 sequências tipológicas, né? Então, essa aula de hoje, ela vai ser exatamente para nós revisarmos o texto narrativo, tá ok? Mais adiante, vocês vão ter oportunidade de revisar numa outra videoaula, né, as outras sequências tipológicas. Então, hoje nós vamos nos debruçar mais em cima, ou melhor dizendo, exclusivamente, né, sobre o texto narrativo, né? Então, nós vamos iniciar pelos elementos da narrativa, né? Então, da mesma forma que eu sempre começo toda a videoaula, né, eu sempre faço referência ao material impresso, né? Então, aqueles que quiserem acompanhando essa videoaula ou olhando o material, né, tendo impresso ele anteriormente, aí vai acompanhando a minha voz e imagem com material ou com um segundo dispositivo na mão, né? Todo esse conteúdo da nossa videoaula de hoje
ele se encontra na SD9, tá certo? Então, vocês vão lá no AVA, vão na aba da SD9, que é exatamente a aba das sequências tipológicas, e vocês vão clicar no link do arquivo conteúdo do dia 15 de junho de 2020. Quando vocês clicarem no conteúdo do dia 15 de junho de 2020, vai abrir o arquivo do texto narrativo, em que vai aparecer os elementos da narrativa, e dentro desses elementos da narrativa, um deles é o enredo, e mais adiante vai detalhar as partes do enredo, tá certo? Então a nossa videoaula de hoje vai ser exatamente sobre esse assunto, né? Aqueles que não quiserem acompanhar dessa forma, né, pode pura e simplesmente ficar acompanhando com o áudio e vídeo, né? Ou então pode minimizar essa videoaula, ficar só com o meu áudio, e aí vão poder acessar no AVA esse arquivo que eu falei para vocês, tá certo? De tal maneira que vocês consigam olhar o arquivo e ouvir minha voz. Ou aqueles que preferirem e imprimir o arquivo ou acompanhar no segundo dispositivo, vão poder também acompanhar com a minha imagem, tá bom? Então fica da forma que cada um preferir e for mais confortável. Bom, então vamos iniciar a videoaula falando dos elementos da narrativa, né? Então, primeiramente, só para relembrar, né, o texto narrativo é a representação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos reais ou fictícios, tendo por base alguns elementos centrais. Então, vocês observam que a narração, ela vai representar, né, ou um único acontecimento ou uma série de acontecimentos, ou seja, vários acontecimentos em série, e esses acontecimentos eles podem ser reais, ou seja, terem ocorrido na realidade, ou fictícios, serem obras de ficção, tá ok? Ou seja, não reais, né? E eles vão ter sempre por base alguns elementos centrais, que são 5 elementos que nós vamos detalhar mais adiante quais são esses 5 elementos centrais, tá bom? Agora, para que o texto receba a classificação de narrativa, ou seja, dentro daquelas 5 sequências tipológicas, você possa dizer, esse texto ele é uma narração. Então, obrigatoriamente, o texto tem que contar um fato, tá certo? Ele tem que fazer um relato, senão ele não é uma narração, né? E esse fato, como eu falei, ele não necessariamente precisa ser real ou verdadeiro, tá? Ele pode ser fantástico, pode ser imaginário, pode ser literário, né? Ou não, né? Então, usando o exemplo da narrativa policial, né, que nós vimos nesse trimestre, tem, por exemplo, a narrativa policial literária e a não literária, né? Então, a literária é baseada o quê? Num fato fictício. Então, tem a ver com a ficção. E a narrativa policial não literária é baseada num fato real. Agora, ambas as narrativas são, como o próprio nome diz, são narrações, tá ok? Então, o que muda é que um está narrando um fato real, o caso da não literária, e um está narrando um fato fictício, que é o caso da literária. Mas isso falando de um tipo de narrativa, a narrativa policial, assim como tem a narrativa de aventura, a narrativa de ficção científica, que você já viu no primeiro trimestre, e vários outros tipos, tá certo? Então, essa é a nossa narração. Bom, então, tal acontecimento, ele é contado dentro de um enredo, por um narrador, em algum lugar, num determinado tempo e sobre um ou vários seres. Então, vocês observam que nessa simples frase que eu falei, a gente já consegue identificar os 5 elementos centrais que compõem o texto narrativo e que a gente denomina de elementos da narrativa. Quais são esses 5? O primeiro é o narrador, o segundo é o personagem, o terceiro é o espaço, o quarto é o tempo e o quinto é o enredo,
Então vamos começar falando do primeiro elemento, que é o narrador. Então nós temos dois tipos de narrador. Ele pode ser o narrador personagem, que vem em primeira pessoa, ou o narrador observador, que vem em terceira pessoa. Então o narrador personagem é aquele narrador que, além de ele estar narrando a história, ele também participa da história como sendo um personagem dela, tá ok? Então, por isso que a linguagem utilizada no texto vem em primeira pessoa, né? Então, porque esse narrador, ele está dentro da história ali, ele é um personagem da história. Então, às vezes, até a narração dele vem carregada de emoção, porque ele está inserido na história. Ele não é um narrador que está vendo a situação de fora, né? E essa é justamente a situação do narrador observador, que ele está numa posição que ele está de fora, né? Ele não está participando da história como sendo um personagem, ele está só narrando como sendo um observador da história. Então, justamente, a linguagem que vai ser utilizada vai ser em terceira pessoa, tá certo? De uma forma mais impessoal. Bom, e aí nós vamos então para o segundo elemento, que é o personagem, né? Então, existem vários personagens que podem ser principais ou secundários. Então, normalmente, quem são os personagens principais de uma narrativa, né? O mocinho, né? O herói, o vilão, né? O bandido, né? Que normalmente a gente chama de protagonista, e o antagonista, né? Então, esses são os personagens principais. E quem são os personagens secundários? Então, por exemplo, um vizinho do mocinho, o garçom do restaurante que o vilão todo dia vai almoçar, né? Então, são personagens que estão na história, mas têm um papel secundário na história, né? E os personagens principais são aqueles no qual toda a história vai girar em torno deles, né? Então, isso é o que vai diferenciar se o personagem é principal ou secundário, mas ambos, logicamente, são personagens da história, né? O terceiro elemento é o espaço, também chamado de lugar, né? Então, esse espaço, ele pode ser fictício, ou seja, ele é da ficção, não é real, ou pode ser um espaço real, então um lugar real, que existe na realidade, né? Esse é o terceiro elemento. O quarto elemento é o tempo. Então, o tempo, ele pode ser de duas formas. Ou ele pode ser um tempo definido, também chamado de tempo cronológico, ou ele pode ser um tempo indefinido, também chamado de tempo psicológico. Então, como é que é o tempo definido, o tempo cronológico? É aquele que ele tem uma marcação ali exata. Então, por exemplo, você está lendo a narrativa ali, às 8 horas da manhã eu acordei, né? Aí daí vão acontecendo algumas coisas, aí mais adiante no texto. Por volta das 10 horas da manhã, decidi descer para o térreo do meu prédio e fui dar uma caminhada, né? Então aqui eu chamo a atenção. Apesar de ser um tempo definido, não tem que ser exato. Às 8 horas e 5 minutos, né? Pode ser também, não é que não possa ser, ele pode ser também, mas ele pode ser um horário aproximado, por volta das 10 da manhã, né? E nem por isso vai deixar de ser um tempo definido cronológico, tá ok? Então não vamos ter em mente que definido tem que ser às 8 horas, 4 minutos e 20 segundos. Não, pode ser por volta do meio-dia, né? Não deixa de ser um tempo definido, um tempo cronológico. Já o tempo indefinido, o tempo psicológico, é uma coisa que está dentro da cabeça ali do personagem, né? No caso da história em si, né? Então, por exemplo, isso é marcado por vários momentos que tem retornos ao passado, ou, por exemplo, a gente pega ali uma história, Alice no País das Maravilhas, né? Quando que está ocorrendo aquela história? Você não sabe dizer exatamente ali, é um tempo ali que está ocorrendo assim na cabeça ali da personagem ali, né, da Alice.
Ou então, às vezes, tem histórias que são marcadas por vários que a gente chama de flashbacks, né? Fica voltando, indo e voltando na cabeça do personagem, ele tendo lembranças, né? Então você não sabe dizer exatamente quando aquilo ocorreu, né? Então isso é um tempo indefinido, é um tempo psicológico, tá? Normalmente na mente ali do personagem, tá certo? Então essa é a diferença, tá? Então só chama atenção isso, né? Normalmente o tempo definido você vê bem marcado ali, cronológico, né? Mas não vamos ter na mente ali que tem que ser o horário exato, não, tá ok? Não é por causa disso que deixa de ser um tempo definido. E o tempo indefinido é uma coisa mais ali na cabeça, né, do personagem, com idas e vindas no tempo, né? Então essa é a diferença, tá? Não que tenha que ter idas e vindas no tempo, tá ok? Isso também não é pré-requisito para que seja indefinido, não, né? Pode ser, como eu falei, a situação, por exemplo, da Alice no País Maravilha não tem idas e vindas no tempo, né? Tem o tempo todo que ela tá lá no Mundo das Maravilhas lá, mas, no entanto, não deixa de ser um tempo indefinido, tá? Um tempo psicológico. E, por último, nós vamos para o enredo, né? Então, o enredo, né, é o elemento que nós vamos também vamos detalhar um pouco mais, porque ele se subdivide em 4 partes. Então, esse quinto elemento, né, da narrativa, o enredo, ele tem 4 partes, que a gente chama de partes do enredo, né? Que alguns autores também chamam de partes da narrativa, tá certo? Mas só para assim, a gente definir com mais precisão, são partes do elemento da narrativa denominado enredo, né? Então, quais são essas partes? A apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho, tá? Então, vamos falar sobre cada um deles, né? Só lembrando o seguinte, né? Eu estou falando do elemento enredo, né? Então, o que é o enredo de um texto, né? É uma sequência de acontecimentos que vão montar a história em si. Então, o enredo tem a ver com a própria história em si. E essa sequência de acontecimentos, né? Elas juntas ali, montadas, elas vão dar justamente a história na sua plenitude, tá ok? Então, só que a história, né? Por exemplo, você tem um livro de várias páginas, né? Não necessariamente, às vezes, um texto de 1, 2 páginas. Você tem um livro de 50, 100 páginas, né? Então, você tem várias partes que vão compondo esse enredo, né? Então, esse enredo, ele acontece numa sequência. A primeira parte que ocorre é a apresentação, né? E o que vem ser a apresentação? É a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que as ações se desenvolverão. Então, a apresentação normalmente vai ocorrer quando? No início da narrativa, né? Que justamente vai servir para quê? Para ambientar o leitor, né? De quem são os principais personagens, né? Quais são as circunstâncias da história, onde ela está ocorrendo, em qual lugar, em qual tempo, né? Então, por isso que a apresentação ela serve basicamente como uma introdução do leitor para ele se situar nessa narração, tá ok? Aí, a partir daí, nós vamos para a segunda parte do enredo, que é a complicação. O que vem a ser a complicação? É a parte do texto em que se inicia a ação. Por algum motivo, acontece alguma coisa ou algum personagem toma uma atitude que dá origem a transformações no estado inicial, tá ok? Então, a partir da complicação é que a ação do texto vai começar a ocorrer, tá? Então, acontece algo no texto, né, que vai mudar aquela situação inicial que a gente estava acompanhando ali desde a apresentação, tá ok? Então, por isso que a gente chama de complicação. Aí, a partir daí, a história vai se complicar, né? Então, não que vai ocorrer um problema, né? Complicação tem a ver com um problema, mas é algo que vai transformar aquele estado inicial da nossa narração, né? Mas
o título que se deu a essa parte é a complicação, tá? E aí nós vamos para a terceira e penúltima parte, que é o clímax. Então, o que vem a ser o clímax? É o ponto da narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, grave, perigoso, de crise, tornando inevitável o desfecho, que vai ser a parte seguinte, né? Então, o clímax é aquele ponto da narrativa que é o ponto principal ali da narrativa. É aquele ponto do filme que realmente você vê. E agora? Como que isso aí vai se resolver, né? Então, é por isso que é o ápice, assim, é o ponto principal, né? Em que o pior ali ocorreu, a sequência, por exemplo, se for um drama ali, a parte ali que você vê, e agora? Será que o mocinho vai morrer, né? O que vai ocorrer, né? Então, esse é o clímax da história, tá certo? E justamente com o clímax, ele força que vai ter que ter um desfecho, porque como é um momento crítico da narrativa, né? Você vai ficar na expectativa. E agora? Como isso aí vai ser resolvido? E aí essa solução vem a ser o desfecho, tá certo? Que é uma situação inevitável, né? Todo clímax vai desaguar, vamos dizer assim, né? No desfecho, né? Por quê? Porque o desfecho é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens lá no clímax, né? E aí esse desfecho vai restabelecer o equilíbrio na história, tá certo? Então vocês observem que esse enredo ele vai seguir essa sequência, né? Começa com uma apresentação, depois vai para a complicação, depois vai para o clímax e depois vai para o desfecho, né? Vocês têm que ter a capacidade de, seja num texto pequeno ou seja num livro de várias páginas, poder visualizar qual parte do texto caracteriza cada uma dessas 4 partes do enredo que eu falei, né? Então, por exemplo, se for num texto pequeno ali, de uma página, por exemplo, a gente chama de lauda, né? Quais parágrafos ali do seu texto caracterizam a apresentação, né? Quais parágrafos caracterizam a complicação? Quais ou qual, né? Não necessariamente é mais de um, não, tá? Pode ser um ou pode ser mais de um, né? Então, nós até trabalhamos em sala de aula alguns exercícios, né? Quem quiser rever aquele texto da Máscara da Morte Escarlate, né? A gente trabalhou onde está a apresentação, onde está o desfecho. Vocês tinham que identificar, por exemplo, quais eram os parágrafos, tá certo? Então, isso só para relembrar alguns exercícios que nós fizemos em sala, tá? Mas assim, eu estou dando o exemplo de um texto, né? Que é o que a gente trabalhou em sala e é o que cai, por exemplo, poderia cair numa prova. Não vai cair um livro numa prova, né? Mas, por exemplo, se fosse um livro paradidático, como vocês leram, às vezes a apresentação não é só um parágrafo, às vezes são várias páginas, às vezes é um capítulo, né, do livro, tá ok? Então, essas partes, elas podem ser pequenas ou podem ser maiores, dependendo justamente da extensão da narração que vocês estão lendo, né? Eu estou falando isso aí para a gente não ficar aquela coisa decorada que é 1, 2 parágrafos só, que é o normalmente que vocês trabalham em sala de aula, né? A gente, quando trabalhou esse tipo de exercício em sala de aula, a gente trabalhou em cima de um texto até de 3, 4 páginas, né? Mas às vezes pode ser um texto menor, por exemplo, um texto de 1 página, 2 páginas, tá? Mas a metodologia, a sistemática é a mesma, tá certo? Só muda a quantidade de páginas, né? Bom, então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, né? Em que nós batemos essa primeira parte dos elementos da narrativa, tá certo? Isso é importante, pessoal, por quê? Porque essa matéria, para a AE, vocês têm que saber as 5 sequências tipológicas, tá ok? Não é só narração que é importante para a prova, não, tá ok? Nós
estamos fazendo essa videoaula de hoje da narração, porque a narração ela tem uma carga maior de conteúdo a ser estudado. E que se a gente fosse pura e simplesmente tratar esse assunto na videoaula com as outras 4 sequências tipológicas, a gente não conseguiria esgotar esse assunto ou tratar ele com a importância que ele tem se comparado a todas as outras sequências, né? Mas não é só narração que cai na prova, não, tá ok? Tem que saber as 5 sequências tipológicas, né? Tanto é que nós vamos ter mais uma outra videoaula, que aí sim nós vamos bater todas as 5 sequências tipológicas. Mas aí a narração vai ser batida assim mais de uma forma genérica, não tão em detalhes como foi na videoaula de hoje. Tá ok, pessoal? Então, com isso, eu espero que essa videoaula de hoje realmente marque aí o início da revisão de vocês, agora já direcionado para a E, né? Antes nós estávamos trabalhando a parte da APR, né? E que isso sirva de pontapé para vocês também irem realmente reestudando todo o conteúdo, tá ok? Então, não fiquem presos a o que está sendo tratado aqui na videoaula, não. O que vai cair na prova não quer dizer que se não está sendo falado na videoaula, não vai cair na prova. Não. Se está na FOA, está sujeito a cair na prova, tá ok? Então, nós estamos aproveitando a videoaula para relembrar, né, realinhar os assuntos, pensamentos, direcionar vocês para o estudo, né? Mas não deixem de estudar todo o conteúdo da FOA, tá bom, pessoal? Então, com isso, nós encerramos a nossa videoaula de hoje e até a nossa próxima videoaula. Tudo de bom para vocês, até logo!